Vamos lá, começando mais um podcast, mais um PodCis, e hoje um podcast especial, porque nós estamos no mês das mulheres, não é o dia da mulher, é o mês das mulheres. E hoje é o PodCis delas, e hoje nós temos convidados mulheres aqui. E o Marvin, vocês vão ver que não está aqui hoje, nós tiramos ele e nós trouxemos uma convidada que veio aqui da outra vez, e agora ela está assumindo aqui como host hoje junto com a gente, para poder fazer parte desse PodCis especial, o PodCis delas, a Alê. Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente nesse mês tão especial, porque nós mulheres fazemos grande diferença no mundo, né? E esse convite do Douglas foi especial, principalmente porque vamos conversar com duas pessoas extraordinárias, duas mulheres de peso na sociedade, e vai ser uma honra conversar com vocês, aprender com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a história delas, não é isso? É isso mesmo. E nós vamos começar aqui com as nossas convidadas. Mas antes disso, você que chegou aqui agora, não sabe o que é o PodCis, não está entendendo nada. PodCis é um podcast de tecnologia, é o maior podcast de tecnologia. E você que conhece alguém que gosta de tecnologia, fala de inovação, aqui a gente fala sobre gerenciamento, nós falamos sobre processo, falamos sobre liderança. Nós temos temas incríveis aqui, além da tecnologia. E estamos trazendo mulheres, que são mulheres que trabalham em áreas bem específicas e estratégicas, e elas vão compartilhar um pouquinho sobre a jornada delas. Então você que ainda não segue a gente, clica aí, segue a gente. Você clica aí também porque você vai receber sempre novos episódios, sempre novidades. Então fica antenado, porque hoje o podcast está espetacular. Vocês vão amar conhecer essas duas feras que estão aqui. Vamos falar primeiro aqui com a Bárbara e temos aqui a Isabela também. Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse mês das mulheres, né? Um mês em que a gente precisa falar de representatividade feminina na sociedade, na profissão, na carreira, condições de igualdade. Muito obrigada pelo convite. E espero poder contribuir aí, motivar, impactar a vida de muita gente. É isso aí. Isabela também é a nossa convidada. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço a Lê, ao Douglas, a DMCs e espero contribuir de alguma forma para incentivar, estimular a vida de tantas mulheres, né, que querem e precisam ainda realizar tantas coisas. Legal. É verdade. E para o público saber quem é cada mulher que está aqui representando esse público tão maravilhoso, eu quero que vocês se apresentem. Vou começar pela Bárbara. Bárbara Saboia. Quem é você, Bárbara? Ali me chamo Bárbara Saboia, sou advogada, sou empresária, sou filha da Irma e do Luiz, carioca, tenho um escritório de advocacia, sou sócia fundadora de um escritório de advocacia, que é o Saboia Advogados. Eu tenho mais de 12 anos de atuação na área jurídica, passei por muitas empresas, muitos escritórios. Isso me permite hoje ter uma visão muito voltada para a dor do empresário. A gente sempre fala, o escritório de advocacia ele também é uma empresa. E eu acho que por eu ter passado por tantos lugares, isso me permitiu hoje entender, me colocar no lugar do empresário. Eu passo pelas mesmas coisas que os empresários passam, pelas mesmas dores, muita noite sem dormir, virando noite, muito trabalho, muita mão na massa. Então, assim, hoje eu acho que essa é a minha missão de vida, assim, ajudar empresários, ajudar pessoas a resolver problemas como um todo. E, assim, é muito gratificante a gente poder fazer isso e poder ser uma mulher exercendo esse papel, sócia de um escritório hoje, graças a Deus, de sucesso. E é isso, assim, basicamente, uma visão geral aí da minha carreira. Sou formada pela FRJ, acho importante também falar do ponto de vista profissional. Sou formada pela FRJ, tenho 2 pós-graduações na área tributária. E é isso, assim, meu escritório oferece uma advocacia full service, uma advocacia em várias áreas que ajuda o empresário, as pessoas a resolver problemas de um modo geral. Então, assim, basicamente, eu acho que é isso. E eu vi aqui na sua experiência profissional que você atuou em outros escritórios e hoje você atua como empresária. Então, essa experiência como gestão você trouxe dos outros escritórios que você trabalhou e você atuando. E hoje você ajudar empresários é como assim, eu passei por isso, eu sei o que o empresário precisa. E eu vejo muitas
muitas pessoas indo para o ramo empresarial sem ter passado por essa experiência. Então, você passou por essa experiência e sabe a dor das pessoas, né, Bárbara? Eu vi que isso é fundamental. Com toda certeza, assim, na advocacia, o direito, a faculdade jurídica, né, a faculdade de direito, ela não te forma para empreender. Ela te forma, você sai tecnicamente bom, sabendo fazer uma petição, sabendo assessorar num problema jurídico, mas você não sabe empreender, você não tem noção de finanças, gestão de pessoas. Então, assim, isso tudo foi uma jornada e eu tive que desenvolver diversas habilidades para poder tocar um negócio, que é um escritório de advocacia. As pessoas não falam muito disso, mas um escritório de advocacia é um negócio com algumas restrições em razão de OAB, de estatuto de ética, mas é um negócio. Então, assim, acho que por conta disso, de ter que desenvolver muitas habilidades, eu acho que o empresário, ele acaba, quero abrir uma empresa, mas ele também precisa desenvolver várias habilidades que ele não tem. Então, assim, eu acho que eu me identifico muito com isso, eu acho que hoje, por isso, eu consigo ajudar e assessorar tão bem esses profissionais, essas pessoas que estão nessa jornada, seja iniciando, seja em curso. Então, acho que isso é muito agregador. Mas como que nasceu essa tua paixão, esse desejo de você se tornar advogada? Como que foi isso? Desde criança você tinha essa vontade? Eu acho que eu sempre fui muito questionadora, né? Desde criança. E muito, assim, o que é justo, sabe? Eu sempre tive esse senso de justiça muito grande, assim. E sempre gostei muito de estar com pessoas, de ajudar pessoas. Então, assim, eu acho que desde sempre, falam, desde quando que você resolveu ser advogada? Eu não lembro em que momento, porque eu acho que desde sempre. Tem algum advogado na família? Não tenho ninguém na família que seja advogado. Eu fui a primeira da minha família, inclusive, que tive formação de nível superior. Legal. Não tenho que reclamar, não passei dificuldades financeiras, assim, na vida, assim, sempre estudei em bons colégios, mas minha família, eu fui a primeira que realmente tive essa formação e não tenho ninguém de advogado na família, então acho que a jornada é mais de superação ainda, é mais difícil ainda, porque quando você tem um parente ali, exemplo, alguém que consegue né? te encaminhar, um exemplo, alguém que você consegue se espelhar, eu acho que facilita um pouco, assim. Eu não tenho ninguém na família nesse sentido, minha família é muito pequena, enfim, do interior. Mas assim, enfim, hoje eu olho para trás e tenho muito orgulho do que eu conquistei e venho conquistando a cada dia. Acho que é uma história bonita. Esse é o exemplo, né, Douglas, das pessoas que seguem os seus sonhos, percebem em algum momento que nasceram para aquilo, independente de ter alguma experiência, alguém na família e seguiu. Então, você representando a mulher, querendo ser advogada, querendo atuar num ramo que tem mais homens do que mulheres, que o respeito vem muito do sexo masculino nesse sentido de se impor, de defender causas, e você, com esse sentimento desde novinha e seguindo nessa profissão, é muito lindo, é muito bom de se ouvir, dizendo, nunca desista dos seus sonhos, acredite naquilo que você né, sente no coração, porque o sucesso ele vem por consequência, né? Com toda certeza. E a advocacia é uma área muito masculina, né? Muito. Se você não for do direito de família, que a gente tem um perfil de muitas advogadas, é uma área masculina. Hoje em dia, menos, assim, tem muitas mulheres de destaque, se destacando. Mas, assim, você sentar, principalmente na área empresarial, na área tributária. A área tributária, a gente também advoga para clube de futebol. Então, assim, que é uma área extremamente masculina. Uhum. Já participei de reuniões, assim, representando o clube em que eram, sei lá, 100 advogados, se olhar, não ter uma mulher. Então, assim, é desafiador. Cada vez mais se tem informação, discute sobre isso, cada vez mais as mulheres são posicionadas no mercado, mas a nossa área, sim, é muito masculina ainda, assim, principalmente voltado para o mercado, empresa, companhias, enfim. Eu desafiador. Vejo que toda dificuldade faz com que a gente acabe também desenvolvendo algumas coisas que nos torna destaques naquela área, né? Talvez se não sofresse essa pressão, a gente não se destacaria em algumas áreas, né? Eu vejo que para você também foi isso. A área que você escolheu, automaticamente você teve sempre que se preparar mais do que as outras pessoas e isso acaba gerando um destaque. Porque é uma advogada jovem, é uma empreendedora jovem, em um mercado onde você tem pessoas que normalmente são mais velhas, né, os escritórios jurídicos, né, você vê os grandes escritórios jurídicos, são escritórios familiares.
né? Você vê passando de geração em geração. Então, assim, você desbravou não só na sua família, mas também em meio a uma área que não é tão comum uma mulher se interessar por uma área tributária ou ir para a área mesmo onde você tem muitos atletas, geralmente tem muitos homens. Mas como é que é ser advogada da família? Porque você é a primeira advogada e família, os parentes são engraçados. Porque agora eles falam assim, ó, você não conhece minha sobrinha é advogada. Eu vou falar com a minha sobrinha. Seus pais, como que eles veem isso, a tua família? E qualquer coisa que você fala, olha, não dá, o caminho não é esse, né? Juridicamente não tem direito. Ah, você está de má vontade, porque é para a família. Para a família, se fosse para o seu cliente, você fazia. Mas, assim, é muito bacana. Na família também, obviamente, a gente ajuda. Minha família é muito pequena, né? Muito no interior e tal. Então, assim, não tem pessoas que resolveram seguir pela área empresarial. Então, assim, que é o foco bastante do nosso escritório. Mas, assim, vira e mexe, o parente liga, quer tirar uma dúvida jurídica. E a gente ajuda. Meu papel na vida é ajudar pessoas como um todo. Mas isso é bem legal, assim. Eu tenho uma frase que nós falamos lá na Febracis, que eu sou treinadora, e fala que a vitória está no ataque, mas a invencibilidade está na defesa. E eu vejo que você trabalha com essa invencibilidade. O quanto as empresas elas precisam entender que se elas trabalharem na prevenção, elas vão evitar muitos prejuízos. E muitas das vezes o lucro da empresa está indo em consequências de algo que eles não sabiam, que eles não preveniam. E eu acredito que o seu maior desafio é fazer com que as pessoas comprem essa ideia. Não, eu vou trabalhar com prevenção. Porque a maioria dos gestores hoje, né, Douglas e Isabela, a gestora, são gestores que apagam incêndios. Ou seja, não trabalharam com a prioridade, com algo que seja prevenção, que é realmente importante. E aí você, como empresária, empreendendo nesse ramo de direito, eu entendo que esse seja o seu maior desafio. É mais ou menos isso? Com toda certeza, assim, a gente lá no escritório, nós trabalhamos de forma preventiva, tem processos, sim, mas assim, eu tento justamente vender essa ideia de que o ideal é você trabalhar na prevenção. O papel lá do nosso escritório, ele que o empresário possa passar o problema para a gente quando ele tenha e vá conseguir trabalhar tranquilo, que a gente possa assessorar antes dele ter o problema também. Então, assim, não adianta o empresário querer dar conta de tudo. Tá no financeiro, tá no administrativo, tá no jurídico. E jurídico é uma área que todo mundo acha que sabe muito, né? Assim, já passei por muito problema, já tive gente me processando, então eu sei como fazer, eu sei como atuar. Não é bem assim. Então, assim, não adianta, não tem braço para tudo. Então, assim, o apoio jurídico é fundamental nisso, utilizando principalmente dessa forma preventiva. Não adianta você querer contratar o advogado só quando você tem um processo. Você precisa contratar para você não ter processos. Senão, quando a bomba estoura, o problema é muito maior. Então, assim, tem defesa, sim, a gente sempre, né, adota estratégia jurídica para a defesa, mas é muito mais difícil você conseguir defender. O advogado é mais caro na parte contenciosa, então, assim, é muito mais fácil. Às vezes, o pequeno empresário, ele fala, eu sou pequeno, eu abri a empresa agora, eu não preciso. Precisa sim, justamente para você evitar que você vai ter problemas no futuro. Então, assim, é muito importante essa parte preventiva, com certeza. Assim, é o que a gente sempre fala lá no escritório. Você estava dizendo que o grande desafio, principalmente, é nessa área empresarial, que é onde você acaba dando mais foco, que é o que você escolheu fazer. Eu vejo que, como empresário, se você não tiver um investimento, porque não é despesa, né? Eu entendo como investimento, no jurídico, no financeiro e na contabilidade, esquece. A empresa, por mais que você venda, por melhor que você faça, você acaba colocando tudo em risco, né? Eu acho que o primeiro ponto que o empresário que quer escalar, ele quer crescer, e ele quer crescer da forma certa, ele precisa estar andando sempre tendo do lado um bom advogado, um bom contador e, de preferência, um advogado que tenha conhecimento na questão tributária. Porque muitas vezes tem empresas que não estão tendo lucro porque ela está deixando ou ela está deixando dinheiro na mesa, ou ela está gastando, ou ela está emitindo a nota da forma errada. Então, você ter aqui um contador, ter um advogado para te assessorar é importantíssimo. Em relação a gente mesmo, né? Parte de contratos.
Se você não tiver um contrato bem redigido, até para depois você se defender com um contrato bem redigido, é muito mais simples, porque você já pensou nas principais possibilidades. Quando você não tem isso, para depois entrar um advogado para tentar dar jeito numa coisa que não foi planejado, que não foi pensado, é muito mais difícil. É isso. O que eu vejo é a grande dificuldade com esses empresários, porque ou o empresário ele está com um problema e busca um advogado, ou o empresário ele está com uma mentalidade certa, ele tem humildade, entende que ele não tem competência naquilo e ele busca assessoria porque ele quer crescer da forma certa. Nesses dois casos, o que você acha que falta para esse empresário? É humildade? Porque você falou assim, tem muito empresário que fala assim, não, pô, eu já vi isso. Não, passa o contrato para mim que eu leio. E vai lá e aprova e não tem uma assessoria jurídica. Assim, acontece muito e, por exemplo, às vezes a empresa faz um investimento em determinado contrato, compra materiais, equipamentos, etc. Assina um contrato de qualquer jeito, o cliente quer rescindir, não tem cláusulas que protejam ele. E aí, o investimento foi alto, foi grande e é prejuízo. Então, assim, eu acho que hoje falta essa visão, esse mindset, assim, aqui, principalmente no Brasil, é difícil ter essa coisa preventiva que a Ali falou. Então, assim, eu acho que é uma questão de mentalidade mesmo. Acho que muito mudou. Já alguns anos atrás era bem menos. Hoje a gente tem muitos clientes nessa parte de assessoria, consultoria, desde o pequeno empresário até o maior. Então, assim, tem, advogado é caro. Não é. Tem desde quando a sua demanda é menor, quanto para uma empresa maior. Dá para escalar também, né, o contrato? Dá para escalar. É muito importante, por exemplo, você falou de contratos. O próprio contrato social é importante a presença do advogado desde a abertura da empresa. Sim. Porque às vezes, quero abrir a empresa. Pega um contrato social na internet, pede para o contador um contrato modelo, pega um contrato na junta comercial modelo e aquilo ali não prevê tudo que tem que estar previsto. Quando a sociedade ela está no início, quando a empresa está no início, quando é uma ideia, é muito fácil, né? Eu vou arrumar aqui um sócio que também quer seguir na mesma área, mas, assim, com o tempo os problemas vão aparecendo. Então, assim, o papel do advogado é importante nesse cenário de estar desde o início, com tudo previsto. Em caso de alguém querer sair, algum sócio querer sair, você tem um acordo de cotistas, que é um documento de gaveta que você vai guardar e que vai vincular ali as partes envolvidas. Não precisa estar registrado em lugar nenhum, mas é importante ter isso. Então, assim, é muito importante ter esse assessoramento desde o início, porque senão o problema vem, não adianta. Como a gente falou, depois que já aconteceu, é muito mais difícil, né? Mas eu acho que basicamente é isso. Verdade, assim. Não tem curso para se tornar empresário. Né? As pessoas abrem uma empresa, elas começam a empreender por vários motivos. Necessidade, desejo de crescer, de vencer na vida. Sim. E isso vai aprendendo, as pessoas vão aprendendo com as perdas, com os fracassos. E, infelizmente, é assim. Alto, né? E o custo muito alto. Vai só pela emoção de Exatamente. montar um negócio. No início é mil maravilhas, todo mundo quer montar um negócio, quer fazer proposta, você quer empreender, você vai ficar rico. Todo mundo acha que vai ser assim, né? Tudo vai acontecer. Só que são duas pessoas, muitas vezes, com bagagens, pensamentos diferentes, perfis diferentes, que no dia a dia você vê que isso começa a chocar. Se não foi pensado antes, se não foi planejado antes, o papel de cada um, o que cada um entrega e é responsável, começa a ter os conflitos. Você vê aí, quando você faz essas experiências, né, que você tranca pessoas numa casa, é sempre assim. Começa tudo mil maravilhas, daqui a pouquinho começam as brigas, começam ali a história de cada um, que cada um acredita, os valores e os princípios. Então, se isso não está muito bem alinhado e depois você começa a ter problema, como que você desfaz uma sociedade? Né? Se não está bem pensado desde o início. A sociedade, eu costumo falar que ela é igual a um casamento, né? Ninguém casa pensando em se divorciar, esse não é o propósito. A sociedade também, ninguém faz uma sociedade pensando em seguir caminhos distintos. Mas a vida é dinâmica, as coisas acontecem, às vezes os interesses mudam, determinado sócio quer seguir por um lado, o outro quer seguir por outro. Eu passei por isso, eu tinha uma sócia no início do meu escritório, chegou num determinado momento que não estava mais fazendo sentido essa sociedade. Ela é minha amiga pessoal, continua minha amiga até hoje. Talvez se a gente não tivesse muito bem traçado isso, como seria, né, desde o início, a gente hoje não poderia continuar desenvolvendo uma relação pessoal, o escritório não teria continuado prosperando, seguindo o rumo dele, enfim. Sim. Então, assim, eu passei por isso na pele, né? Eu sei como é que isso funciona, então eu acho muito importante trazer essa visão para as pessoas e essa experiência. Assim. Sociedade. Agora, eu tenho uma observação, eu não sei se vocês, né, percebem isso.
não sei a quantidade de clientes que você tem, mas como nós estamos no mês da mulher, eu vejo o seguinte, que as mulheres elas têm tendência a pedir mais ajuda que os homens. Sim. Eu vejo essa não tem questão de problema orgulho, em né? exercer O homem é mais essa orgulhoso, né? de mostrar essa vulnerabilidade. Então, quando é uma sócia, quando é uma mulher, ela, não sei se você percebe isso, Sim. mas eu vejo que nós mulheres temos menos dificuldade em, opa, me ajuda, não estou conseguindo, estou tendo prejuízo. E o homem, assim, vem a questão de, eu vou mostrar que eu não dei certo, e meu fracasso. Que o homem, naturalmente, ele tem um instinto de ser o provedor. E o fato dele mostrar que não está dando certo, que está precisando de ajuda, e eu vejo essa diferença. Você consegue perceber isso nas empresas? Sim, com toda certeza. O perfil da mulher é um perfil um pouco mais, assim, de pedir ajuda, como você falou. É mais preventiva. Mais mulher, preventivo, mais comunicativo. Sim. Então, assim, ela não tem vergonha de comunicar o bom e o ruim. Então, assim, e pedir essa ajuda, pedir esse auxílio. Como, por exemplo, o meu escritório é formado majoritariamente por mulheres. Eu acho que do outro lado, da pessoa que está pedindo ajuda também, mas do outro lado também, a mulher traz um perfil mais acolhedor, um perfil mais de sentar. Assim, muitas vezes o advogado ele é mais psicólogo do que advogado. Sim. Então, assim, você senta, você ouve o seu cliente, você entende a dor dele, vê o que juridicamente consegue ser ajustado. E a mulher, eu acho que traz um pouco mais esse viés, sabe? De conseguir sentar, conversar, acolher, ajudar. Por isso que, assim, hoje o escritório é formado majoritariamente por mulheres e tem dado muito certo, assim, desde então. Então, uma dica para os homens que estão nos ouvindo tenham mulheres por perto, né? Eu sou cristão. É a fé que eu prego, né? E a Bíblia fala algo que fala exatamente isso, né? Na multidão de conselho, né? Que você tem sabedoria. É claro que você tem que escolher aonde você vai buscar o conselho, né? Então, eu particularmente, eu sempre fui o cara de resolver. Só que isso gera um desgaste muito grande. Você não tem todas as informações. E o estrago que isso faz quando você é orgulhoso é muito grande. Então, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, a minha vida mudou. Você tira o controle só da sua mão, aquele peso todo, e você começa a usar. Pô, eu tenho uma boa advogada, ela consegue me aconselhar, eu tenho menos risco, né? Isso é muito melhor. Eu tenho um bom financeiro, esse financeiro ele me aconselha também, e eu acho que parte daí, né? Quando você tem essa humildade e você entende que você não tem todo o conhecimento, você não detém todo o conhecimento, e você pega aquilo que você é bom e foca, e traz pessoas, né, que tenham bons conselhos, que gerem sabedoria, eu acho que isso faz todo sentido. O que não dá também, que acaba acontecendo, é você contratar uma advogada, tudo que a advogada fala, você contesta. Porque tem isso também, tem um cara que contrata advogado, mas tudo que o advogado fala, ele contesta. Né? Eu vi muito isso. Isso tem um custo muito alto para a empresa, para o empresário. Então, assim, gente, tira a mão, tira o pé do acelerador e começa a contar com pessoas, está cercado de pessoas que vão poder te levar para o lugar onde você quer chegar. Né? Hoje eu sento na mesa com pessoas e é maravilhoso eu aprender com as pessoas. Sabe, você vê assim, caramba, pô, que pessoa incrível, olha a história dela, olha como ela lutou, ela foi forjada na pressão para ser esse profissional, essa advogada ou esse contador. Então, eu vejo que falta um pouco isso também, né? Tem muitos empresários, homens e mulheres também, que quer ter o controle todo na mão e não tem necessidade. Né? Fica na tua mão aquilo que é importante, aquilo que você faz bem, mas delega, aprende a delegar para pessoas, né? E tem essas consultorias, porque muitas empresas estão quebrando, não é por falta de dinheiro. A empresa tem dinheiro, ela tem cliente, mas cobra da forma errada, faz contratações da forma errada, porque acha que não precisa de uma pessoa de RH competente, acha que não precisa de um bom advogado, não precisa de um bom contador, né? Não precisa de ninguém para poder gerir pessoas, porque acha que é só resultado. Então, eu vejo que nesse mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão mais abertas para isso. Uhum. E eu acho que, assim, também, a empresa, principalmente quando o empresário é menor, pequeno, médio empresário, eles têm a visão de que o jurídico não vai me deixar fazer nada. O jurídico, se eu for seguir tudo que o jurídico fala, eu não vou ganhar dinheiro. E não é bem assim, o papel do jurídico é mostrar o risco. Orientar. Assim, e muitas vezes eu falo para os meus clientes, assim, eu, Bárbara advogada, estou te expondo que o risco é esse. O que você faria? Eu, Bárbara empresária, faria. Eu assumiria esse risco.
Então, assim, depende do apetite do empresário para seguir naquele Exatamente. caminho ou não, entendeu? O papel do jurídico é o empresário estar ciente daquele risco. E poder traçar o caminho, a estratégia que ele melhor Exatamente, achar pra Tem seguir. risco, né? A questão Exatamente, empreender um risco. todo negócio tem risco. Você fala assim, qual negócio que eu vou empreender que eu não tenho risco? Não. Existem formas de você minimizar o risco. Minimizar, isso que mas eu ia todo falar. negócio Ou estar tem ciente na tomada de decisão. E assim, você quer assumir um risco monstro, não tem problema Porque, nenhum, mas assim, você tem que estar ciente disso. Ciente, né? Por exemplo, eu tenho a Bárbara como minha advogada consultora da minha empresa. E daí, para eu ousar e crescer, eu preciso ir. Claro que todo negócio tem risco. Sim. Não tem. Se o setor jurídico for para me travar, realmente, talvez seja essa visão dos que não contratam, né? Exatamente. Na realidade, não é para travar. Eu preciso ir nesse ponto. O que você pode fazer juridicamente para me proteger para que, se houver algum tipo de erro ou não der certo, que o prejuízo seja menor. Exatamente. Ou que talvez não... foi previsto, porque o negócio é risco controlado, faz parte do fluxo de caixa, faz parte do balanço da empresa. É gerir os riscos, né? Gestão do risco Gestão mesmo. do risco, né? E você, né, Douglas, na DMCs, a gente está na PodCis, mas você tem a DMCs, você mesmo tem uma pessoa, né? Eu tenho 2 pessoas, né? Você tem duas. Gente, mas você tá falando da Bárbara. Gente, eu sou o primeiro que tem que me render ao conhecimento de um bom advogado. Nós buscamos um bom advogado. A Saboia é um escritório, é um grande escritório. Então, eu busquei também esse conhecimento, né? Eu acho interessante que a gente como dizer, né? Sabedoria é você saber que tomate é um fruto. Conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria é você não colocar na salada de fruta. Então, assim, tem muita gente que tem o conhecimento, mas não é sábio. Mas o que isso quer dizer? A pessoa tem o conhecimento, mas ela não coloca em prática. Então não tem sabedoria. Né? Ele é uma pessoa cheia de conhecimento. Então a gente tem o conhecimento, a gente está falando aqui, mas a gente vive isso, tá? Tá aqui a nossa advogada, tá aqui a representante do escritório, grandes clientes que a gente atende, sempre dessa forma. Avalia o contrato vai... E é muito engraçado ver o jurídico discutindo. Porque o contrato vem... A gente critica, a gente manda lá para o escritório jurídico nosso, ele critica e manda de volta. E fica nessa. Até chegar num meio termo que os dois lados aceitem e a gente consiga firmar o contrato. E o cliente de lá, quando vê uma boa consultoria jurídica do lado de cá também, questionando o contrato, vê que a empresa é séria. Vê que não é só eles mandarem um contrato e a gente assina. Vê que do lado de cá também a gente também tem esse embasamento jurídico e olha para a gente diferente. Então, não é só uma questão de status, de ter ou não ter. Quando a gente faz isso e o cliente começa a discutir juridicamente, ele vê que do lado de cá a gente também está protegido, está bem... Está em pé de igualdade, né? Está em pé de igualdade. E temos aqui também uma outra mulher, que quase não falou, que é a Isabela, que é gerente comercial, que vive nesse mundo também, já passou pela área financeira, passou por grandes empresas, já navegou aí... Está até acostumada, né? Porque na área de telecomunicações, a área de finanças, tem muitos homens, né? Então a Isabela também está aqui junto com a gente. Fala um pouquinho, Isabela, sobre você. Quem é a Isabela? Então, eu me chamo Isabela Chatenier, sou mãe do Pedro, sou administradora, especializada em finanças e sou gerente comercial da DMCs, grande usuária do escritório Saboia, né? Porque isso é muito bom, isso dá muito respaldo para os meus clientes, né? Passo muitos contratos para a Bárbara avaliar e repasso, e a gente chega num denominador comum e, inclusive, a gente passa orientações também para os nossos clientes, né? Hoje tem muita coisa de LGPD, né? Dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, o cliente verificar, né, que a gente está antenado, que a gente está preocupado, que a gente está adequado como tem que estar. Isso é um referencial, né? Isso é eu estou dando uma credencial para o cliente de que eu estou apta, né, não só em resolver o problema dele, né, de solução tecnológica, de implantar e de prestar manutenção, mas eu estou preocupada com ele como um todo, né? Muitas vezes chamando a atenção dele para coisas que, de repente, ele não estava dando tanto peso, né? E a Bárbara super me apoia nisso. Inclusive, você já ganhou o contrato de empresas por questão da LGPD. Sim, A empresa não estava protegendo os dados
Fazendo do o tratamento necessário, né? Perdeu o contrato Perdeu. e acabou ganhando o contrato por causa disso. Né? Exatamente. Olha só o diferencial. O escritório jurídico dando uma base, porque a empresa já está adequada, e um negócio foi um fator predominante para poder ganhar um negócio e tirar um concorrente. Verdade, essa sinergia é muito importante. Então, assim, na área comercial como na vida, a gente tem que estar aberto a aprender, né? A entender a vida é dinâmica o tempo todo, né? Ela é impermanente, ela é dinâmica. Então, a gente aprende com os bons profissionais que a gente está rodeado, né? E a gente colocar isso em prática para a nossa vida e para a vida dos nossos clientes, né? Dos nossos amigos, é super importante, né? Então, eu busco aplicar isso na minha vida, né? Eu vi, Isabela, que na empresa DMCs, a grande maioria também é homem. Sim. É do sexo masculino. Agora a gente está equilibrando um pouquinho, né? Mas ainda tem, eu estava desde vendo o lá meu o início, time. assim, desde o meu início de vida mesmo, eu lidei com mais homens, né? Eu estudei num colégio que era só masculino. E eu fui a primeira turma feminina, que era o Colégio Santo Agostinho. Então, éramos 4 mulheres, na época, para 40 homens. Então, para mim, quando eu entrei, já foi foi impactante, né? Eu falei para minha mãe, eu não quero ficar aqui nem mais um dia, eu adorava a minha escola. E depois eu me apaixonei pela escola, e a gente aprende a lidar com as diferenças. Porque existe sim diferença entre homens e mulheres. E é bom que exista, é bom que a gente possa ser mulher, é bom que o outro possa ser o homem, que a gente possa trocar, né? E cada um aproveitar o que tem de melhor nessa experiência, né? Da troca. Eu acho isso maravilhoso, né? A gente não precisa se masculinizar para estar no meio do mercado masculino para ser mais ou menos competente, nem um homem, né? Eu acho que é uma combinação mesmo, é uma troca. É uma troca. Isso é que eu acho fabuloso, assim. E assim, essa diversidade é o que enriquece. Sim. Porque nós mulheres, nós temos grandes qualidades, grandes virtudes que o homem não tem e vice-versa. Exato. E respeitar essas diferenças da natureza é o que torna uma empresa de sucesso. Exatamente. Você vê que uma empresa tecnológica, uma empresa que fornece, né, a tecnologia de vocês, da DMCs. Que é majoritariamente, né, constituída por engenheiros. Por engenheiros, né? E isso não torna o trabalho da mulher menor, menos importante. Pelo contrário, a tua presença, a presença da mulher, tanto na parte tributária da defensoria, a parte e a sua como gerente comercial, isso faz toda a diferença numa empresa, torna a empresa mais humana. Sim. Nós temos essa capacidade de humanizar algo que é muito tecnológico. E a gente tem a inteligência artificial vindo com força total, já, né, substituindo alguns tipos até de empregos, de profissões. Sim, mas essa humanização não vai acabar nunca. Não tem como, né? Não tem como. E isso é super, né? Mesmo, né? Tem mulheres, e é interessante porque as mulheres estão em posições estratégicas. Verdade. Então, por exemplo, a gente tem uma engenheira civil que está responsável pela área de planejamento de todos os contratos. Então, todos os técnicos acabam estando abaixo dela, porque é ela que gerencia o tempo deles, né? O tempo deles. Então, eles são gerenciados por uma mulher. Legal. Na implantação, que também é uma área de engenharia, de obras, também é uma mulher que faz toda a parte de planejamento, que supre toda a necessidade para que aconteçam as obras. No TI, que nós temos lá a área de segurança de rede, nós temos uma mulher também na segurança de rede. Temos um homem e uma mulher na segurança de rede também. Na área comercial, compras, planejamento financeiro, também. Mulheres. Jurídico. Então, Jurídico, né? A gente tem mulheres em posições extremamente estratégicas. A gente ainda tem falta de algumas de mulheres em alguns cargos que justamente ainda não tem tantas mulheres, né, na área técnica. Tem poucas. A gente até busca contratar mulheres. Eu sou um apaixonado por pessoas que... eu vejo mulheres em cargos que normalmente só tem homens. E eu fico assim, cara, que incrível, né? Como a mulher faz bem aquilo, ela vai lá e toca aquilo e rompe com algumas coisas. Que alguns líderes tinham dificuldades em lidar com uma técnica mulher. Hoje em dia não tem. Solicita para ela a mesma coisa, pede para ela e cobra dela a mesma coisa que cobraria de um homem. E tem muita facilidade em lidar com isso, né? Ainda tem um outro caso, né? Pessoas mais antigas que ainda têm alguma dificuldade. Mas normalmente não tem.
né? Mulheres em posições estratégicas. Mas mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Há uns anos atrás, a minha mãe fazia aniversário 8 de março, no Dia da Mulher. Legal. E há um tempo atrás, eu lembro quando eu era... Há um tempo, bastante tempo. Quando eu era criança, ela falava, é Dia da Mulher e tal. Ninguém falava disso, falava, Dia da Mulher. Mas hoje em dia, assim, todo mundo no dia 8 de março para homenagear. Então, assim, valoriza. Hoje em dia, eu acho que discute-se muito mais o papel da mulher, essa questão da igualdade, principalmente no mercado de trabalho, em posições de liderança, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem mais informação e mais discussão sobre esse tema. Remuneração, né? Sim. E as grandes empresas, todas elas inclusive ganham um selo, né? De quanto mais eles equilibram, né? Entre homens e mulheres, os cargos, né? De liderança, de gerência. As grandes empresas estão procurando fazer isso, né? Se adequar a isso, porque é saudável. É saudável. Acho que nós passamos por várias fases já, né? Um desejo enorme da mulher se posicionar e querer uma igualdade. Eu acho que hoje está mais calmo isso, né? Eu acho que a sociedade já viu, já percebeu que nós temos o mesmo potencial e com as nossas diferenças, e está tudo bem. Exatamente. Né? Contanto que cada um exerça de acordo com a sua capacidade, não pelo seu sexo, né? Exato. Na empresa, todas as mulheres têm o mesmo salário. Não tem, nunca existiu diferença, né? Eu vou ser sincero, já passei até por empresas multinacionais, eu particularmente nunca vi isso. Eu via mulheres ganharem o salário igual do homem, se era o mesmo cargo, se tinha ali a mesma graduação, tempo de experiência. Então, assim, eu particularmente nunca vi. Eu sei que existe em alguns lugares, mas eu particularmente nunca vi a mulher ganhar menos que um homem que exerce a mesma função. Pelo menos nos lugares onde eu trabalhei. Para mim, eu até prefiro lidar, eu acho mais fácil de lidar. E aí a minha equipe até brinca assim, do início, assim, eu fiquei um pouco preocupado com isso, eu fui perguntar, gente, como é que é lidar com uma gestora e tal? Os caras, cara, a minha mãe me mandava, minha mulher me manda. Você botou uma mulher para me mandar, eu já tô acostumado. Eles brincando, né? Cara, eu prefiro muito mais você chamar a atenção por ela. Olha como ela é bonita, meu chefe era feio. Olha como ela é legal. Ele era chato, então eu prefiro até ela mesmo do que ele. Então, a gente vê que é muito mais fácil. É o mês das mulheres. E nós vamos trazer mulheres aqui. Então, o que a gente vai ver muito? Gerentes. Nós vamos ver diretoras de empresas de arquitetura, que era muito comum a mulher ser a do desenho, né? A que faz aquela parte mais... Do design, né? Mas que hoje a arquitetura está se tornando engenharia. Exato. Empresas de arquitetura se tornam grandes empresas de engenharia. E quem faz a gestão desses homens, desses engenheiros, são mulheres. E nas obras, né? Nas obras. Então, a gente vai ter aqui uma diretora de uma grande empresa de arquitetura, que se tornou uma grande empresa de engenharia, que tem clientes como Banco do Brasil, Petrobras, grandes clientes. E ela é a gestora de uma área que era predominantemente gerida por homens. E vai estar aqui falando com a gente. Gestora da área de segurança, uma diretora de uma empresa de segurança. Imagina, ela contrata homens que vão lidar com segurança. Ela tem que lidar com comandante de batalhão, ela tem que lidar com várias questões que eram comuns. Tem uma também que é gerente operacional de um shopping na área de segurança. Então você vê que hoje muitas barreiras já foram quebradas. Sim, o mercado está se abrindo, né? Mulheres incríveis aí em áreas que você nem imaginava que a mulher estava ali, a mulher está dominando. E o pessoal tem que tomar cuidado, os homens aí, porque a mulher gosta de estudar, parece que a mulher gosta de estudar mais que o homem. E é uma questão também de posicionamento. Quando eu já trabalhei em uma empresa que só tinham homens, e eles me chamavam de Dona Alessandra e eu brincava com eles, mas o nosso posicionamento como uma mulher e se dar o respeito, isso é que precisa ser colocado, né? Sim. E nós estamos em 3 aqui, e temos esse perfil, temos esse posicionamento. Então, assim, você mulher que está assistindo, você pode chegar num cargo de liderança, sim, você pode empreender, sim, com um posicionamento de que você é mulher, de que você é frágil. Muitas coisas nós não conseguimos fazer porque não... não tem que ser uma heroína, né? Não tem que ser uma heroína. Uma super mulher, exatamente, né? Nós temos que usar o nosso conhecimento, usar a nossa capacidade. Nós temos uma capacidade de empatia muito grande. Sim. E isso nos diferencia no de sensibilidade, meio, né? De sensibilidade vezes, que a mulher tem. E isso no meio... Por exemplo, a Bárbara no meio jurídico. Muita coisa é da intuição feminina, né? Já viu? Por mais conhecimento que você tenha, que são os hard skills que você tem,
muito a sua experiência, mas o soft skill, ou seja, algo que é desenvolvido, são as competências emocionais desenvolvidas, a mulher tem isso muito aguçado. Você sabe por onde trilhar, né? De que forma, como eu vou colocar em prática o meu conhecimento, como eu vou atender uma demanda. E ainda mais juridicamente falando, geralmente as pessoas te procuram no momento de estresse. Isso. E lidar com esse estresse, são muitas emoções. E a gente tem essa vantagem, como eu falei, o advogado às vezes é muito psicólogo, e se você também não tiver uma maturidade emocional, um desenvolvimento emocional, uma empatia, e também para poder lidar com o problema do outro, porque advogado é resolvedor de problema, ponto. Essa é a nossa profissão. Então, assim, se você não tiver essa inteligência para poder lidar com isso, com essas emoções, e essa emoção que está vindo do outro, porque o outro de fato vem, como você falou, num momento de estresse, um momento delicado, né? Então, assim, isso é muito importante. Advogado, enquanto todo mundo tá correndo, tiroteio tá acontecendo, tá correndo para lá, advogado vai para cima. Exatamente. Quanto maior o problema, melhor tem que ser o advogado, porque ele vai para cima e precisamos dele nesse momento para poder resolver quando não trabalhamos preventivamente também. Exatamente. Né? A gente consegue reduzir esse risco todo com um bom contrato, né? Exato. Com um bom, e isso a gente encontra, né, também na área comercial, né, assim, da nossa empresa. Porque quando a gente fala em contrato de manutenção, não preciso, porque, poxa, esse equipamento é maravilhoso, não vai me dar problema, ou tem 1 ano de garantia. Mas, assim, aí a gente, com sensibilidade, com intuição, vendo o perfil da pessoa, a gente tem que ter uma abordagem para mostrar para ele a realidade, que precisa sim, né? Que a manutenção preventiva ela é fundamental, né? Ela não vai precisar só quando acabar a garantia ou quando aquele sistema estiver obsoleto. Pelo contrário, vai aumentar a vida útil dele, vai poder fazer upgrade, vai poder fazer mudanças de layout, né? Então, o trabalho preventivo, né, tanto na advocacia quanto na área comercial, como na vida, né? A saúde, a gente cuidando preventivamente, né? Das nossas emoções, a gente cuidando preventivamente, não deixando aquele problema ou aquele trauma, né, se tornar um bicho de 7 cabeças. Se a gente trabalha preventivamente em tudo, né? Você minimiza muito sofrimento, né? É interessante isso, assim, como uma mulher vendedora de uma área de tecnologia. Como que você vê essa sua percepção em relação à necessidade do cliente? Como que o cliente responde a isso? O cliente, ele consegue deixar claro para você que aquele seu atendimento, ele teve um diferencial, você tem uma sensibilidade maior para poder atender o cliente, porque apesar de ser uma empresa, a gente costuma dizer que atrás de todo CNPJ tem um CPF. Tem as pessoas, então, né? se você não sabe lidar com pessoas, não importa o quão técnico você é, você pode conhecer muito tecnicamente. Você não serve para gerenciar, né? Você sempre vai ter que lidar com pessoas. Sim. Né? E como alguém gestor da área comercial, você tem que saber lidar com pessoas na tua área e saber lidar com clientes que também são pessoas. Sim. Né? E é o que mais me motiva, assim, o que eu sabia que o que eu fizesse de profissão na minha vida, eu queria lidar com pessoas, né? Pessoas me encantam. Eu aprendo, eu gosto de aprender, eu gosto de ouvir, eu mudo de opinião, não tem problema. E eu gosto muito de ouvir os meus clientes, de tentar sanar a dor dele o máximo que eu puder, de dar o feedback. Se eu prometi que eu vou responder, eu quero responder logo, né? Eu me coloco muito no lugar do outro, mesmo internamente, né? Quando a gente diverge, né? Porque no dia a dia de trabalho a gente tem as nossas divergências, né? Então tem aquele momento ali que eu estou defendendo a minha posição, mas depois eu dou meus 5 minutos, eu penso também no lugar do outro, com a visão do outro. Então essa sensibilidade é importante. Mas, assim, falando diretamente do cliente, eu acho que eles percebem isso, muitos, né? Tanto que quando eles não se sentem atendidos, eles me ligam. Porque falam, não, eles sabem que eu vou atuar, que eu vou resolver. Como separar, Isabela, essa sua delicadeza, esse seu... você tem esse dom, esse talento de lidar com pessoas. E como separar isso, como se posicionar no meio de um atendimento onde a pessoa está querendo resultado, está querendo resolver um problema, porque quando um cliente ele fecha um contrato com a DMCs, ele quer
ali resolver um problema. Tudo, né? E como você consegue separar a mulher, Isabela, frágil, que gosta de pessoas, que acolhe, com a que vai dar a melhor solução e vai ser prática, rápida. Como é que você consegue equilibrar na verdade, isso? É um equilíbrio, né? Um exercício mesmo diário, mas eu acho que a sinceridade, né? Eu acho que é o principal. Não... Mas você consegue, no momento certo, flexibilizar? Não, uma hora assim, ser mais muitas direta, vezes, outra hora... sim. Muitas vezes se eu não posso responder exatamente na hora, eu falo, olha, eu vou levar essa demanda lá para o meu time, vou pensar na melhor solução e vou te retornar. Se eu posso flexibilizar, eu vou flexibilizar na hora e achar a melhor solução para ele. E às vezes eu tenho que dizer não de imediato, porque aquilo está totalmente fora. Como é que você controla a sua emoção no momento onde você, talvez você tenha que ser mais dura, e aí você, com esse seu dom de estar sempre... Não, mas eu falo de forma educada e carinhosa, assim, não, olha, isso está realmente fora do escopo, a gente não tratou isso, mas eu posso até resolver esse problema que está, né, te trazendo uma dor de cabeça agora, mas isso aí é importante. Por isso que é importante ter um contrato de manutenção. Por isso que é importante ter a Bárbara. Se você tiver, ela fala com a voz mais fofa do mundo, mas isso, você viu? Viu, mulheres? Que nós podemos ser duras, fofas? Eu sei como é que é isso. Bárbara, preciso do meu contrato para hoje. Tem que ser hoje. Aí eu falei, tá vendo? Por isso que precisa. Então, tá vendo? Ou então, assim, né? Quer ser atendido hoje. Aí... Só que, poxa, já tem aquele cronograma, né? O cliente, a gente já tem a nossa agenda. Tem como brigar com você, né, Isabela? A gente divide, não tem. Tem. A gente divide o ano em semanas, né? Então, a gente faz a programação, mas aí ele quer ser atendido naquele dia. Eu vou tentar o máximo, mas assim, tem outros clientes que já estavam programados. Então, eu vou ver com a parte técnica como é que tá, com quem faz o planejamento, que é uma mulher também, né, super bacana, e que tem a mesma visão que eu. Ela também sempre quer atender o cliente, ela também, tanto que ela troca muito comigo. Eu gosto muito de atuar com ela, que é a Daiane. É a nossa engenheira, ela é desse tamanho assim. E ela tem uma boa visão do cliente, sabe? Assim, aí ela sabe que é super importante. Ou então ela vem, Isabela, eu sei que para você isso é muito importante, já tô logo te avisando, nananana. Então a gente tem essa troca, sabe? Ela tem um perfil totalmente diferente do meu, no dia a dia, de lidar com pessoas. Só que a gente tem o mesmo objetivo. É mais isso fácil facilita lidar muito. Com as mulheres? Ou você acha que não? Não, eu acho que isso independe, né? No seu time hoje, você acha que é mais fácil lidar com as mulheres ou não? Não, para mim é um outro perfil que tem outro ali um perfil, desafio um pouco maior, mas eu gosto muito de lidar, tem pessoas ali que eu tenho muita facilidade de lidar, que eu gosto, e são homens, né? Inclusive técnicos, assim, que eu babo. Acho, assim, que eles são maravilhosos e eles voltam, me dão retorno, me explicam, né? Isso é muito bacana. É um time mesmo. É um time. Nós somos um time. Assim, eu vejo, e aí trazendo aqui já para a gente poder discutir sobre isso, né? Eu tenho 52 anos, eu trabalho desde os 14 anos, então já trabalhei como gerente financeira, já trabalhei em diversos setores, e eu vi que os homens, eles tendem a ser mais amigos do que as mulheres entre si. Eu vejo uma rivalidade, eu já percebi isso na minha trajetória profissional, uma rivalidade entre as mulheres. Então eu via sempre uma facilidade das mulheres se tornarem amigas dos homens, mas entre as mulheres, ou elas eram muito amigas de se defenderem, ou inimigas a ponto até de prejudicar o trabalho. Vocês já passaram por isso? Vocês perceberam isso em algum momento? Olha, na DMCs eu não tenho isso, não. Eu me dou muito bem com as mulheres e me dou muito bem com a maioria dos homens, com todos os homens. Não tive isso, não. Mas, realmente, no meu começo de carreira, né, eu também comecei a trabalhar muito cedo, que eu acho cedo, com 18 anos, os homens tinham muito mais paciência para explicar, muito mais condescendência. Principalmente quando eu fui trabalhar na mesa de operação, que é um estresse, né? Você tá ali com o cliente na linha, compra, vende, o que vai fazer, né? E às vezes a outra mulher
tá doida pra você dar um errinho, sabe? Tipo, eu senti isso na pele. Mas isso já foi em outro tempo, em outras décadas, entendeu? Eu acho que hoje em dia as mulheres já estão muito mais unidas, já tem muito mais empatia uma com a outra, né? Se uniram mais, né? Como os homens eram mais unidos sempre, né? Quando as mulheres tinham essa rivalidade, né? Dizem, a mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para outra mulher. Isso eu acho que já acabou, entendeu? Acho que as mulheres hoje, elas estão né? se arrumando para si mesma, né? E tem, assim... autoestima elas querem nossa, se ajudar, né? Elas já sentiram as mesmas dores, né? Elas viram que é bobagem. Da sororidade, né? Também, assim, da empatia. Tanto que a Bárbara tem praticamente só mulheres no escritório. Majoritariamente. Hoje Se tem fosse essa treta homens, toda, a Bárbara não ia querer também. Então, o negócio já mudou. Isso melhorou muito, eu acho. Sim, mas eu acho que a questão da rivalidade feminina já existiu, mas eu acho que hoje muito menos, assim, hoje discute-se isso. Antes era algo que existia enraizado na sociedade e a gente não falava disso, assim. Hoje em dia já tem mais essa discussão, já tem essa visão. Então, eu acho que é muito menos, assim, fala-se muito de sororidade, de empatia, né? De se colocar no lugar da outra mulher. Porque eu acho que só a gente sabe como é estar nessa posição, né? Assim, o local de fala, enfim. Então, eu acho que hoje já mudou muito, assim, esse cenário. Eu atendo muitas empresas e eu vejo que ainda continua, tá? Então, talvez seja pelo grau de maturidade de vocês, pela inteligência emocional, mas isso é algo que eu vejo. Por quê? Porque a mulher, por mais posicionada que ela esteja no mercado de trabalho, ela tem tendência a colocar as emoções dela também de uma forma muito mais fácil do que o homem. Então, assim, nós mulheres, nós precisamos nos unir e entender a outra mulher que a fragilidade tem a própria TPM, isso aí é natural da mulher, né? Da natureza da mulher. Né? Que os homens não têm. Que os desafios que o homem não tem. Então, assim, no mercado de trabalho, nós temos toda a tendência de dar muito certo quando nós nos posicionamos, mas precisamos também olhar para outra mulher com essa empatia, com essa compaixão, porque nós temos tendência a mostrar as emoções de uma forma muito mais rápida do que o homem. Sim. Então, é muito bom, é saber dosar isso, é olhar para o mercado e saber que tem mães, né? As mães, elas têm... vocês têm filhos? Eu não. Não? Você tem, Isabela? Eu sou mãe solo, inclusive. E você tem quantos filhos? Tenho um só. Um de quantos anos? 23. 23. Eu tenho um de 29 e uma de 12. Então, nós estamos aqui, nós somos empresárias, somos gestoras e temos filhos, temos casa. Então, tem toda essa... Nós somos mulheres maravilhas, né? Em todos os sentidos, porque nós fazemos o trabalho de casa, por mais que tenhamos pessoas para fazer, mas temos as nossas responsabilidades. Então, eu vejo a mulher, assim, com um olhar muito, muito positivo, muito de admiração. Eu, particularmente, quando eu vejo uma empresária, né, tá a Bárbara que veio do mercado, eu admiro muito, porque nós temos as nossas fragilidades e chegar nesse posicionamento é algo que, né, o homem tem que olhar mesmo e ver com os olhos bem positivos. Porque de admiração, nós somos de admiração, né? Porque chegar numa empresa, fazer a empresa dar certo, gerir contratos, gerir pessoas e chegar em casa e ainda ter as nossas obrigações, que ainda são um pouco diferentes. Eu vejo os homens ajudando, mas não é a sua totalidade. Mas parabéns para nós mulheres, com porque certeza. Nós merecemos. Merece. Não é verdade, Douglas? Merece. Por isso que é o PodCis delas. É o mês verdade. delas. Esse negócio de um dia só não dá certo, não. Tem que ser o mês não. inteiro falando É sobre o a ano visão inteiro, feminina. né? É a vida, né? A gente vê que... eu ouvia muito falar que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Na verdade, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Né? Não é por trás, é do lado. Então, assim, se o homem é um grande empresário, ele é casado, se ele é bem sucedido, pode ter certeza que tem uma mulher ali que está impulsionando ele. Porque por mais que as pessoas achem que o homem também é super-homem, o homem também tem sentimento, o homem também precisa de validação, Claro. o homem precisa também fazer o papel do homem. Né? E hoje parece que isso é algo ruim. Eu não sei por que isso pode ser algo tão ruim. Eu estava com a minha filha, eu fui comprar pão. Aí eu fui comprar pão, aí eu tô voltando com ela, tava só nós dois, né? Resenha de pai e filha. E ela tem 12 anos.
E nessa volta, eu tava com umas sacolas mais pesadas, assim, ela foi pegar a sacola. Eu falei, não, filha, eu levo essa mais pesada. Leva essa daqui. Ela, pai, mas eu consigo levar. Deixa que eu leve, eu não preciso que você leve. Eu falei, não, você não entendeu. Eu sei que você consegue levar, mas eu tô aqui, deixa eu levar a mais pesada. Ela, mas por quê? Eu falei, porque se eu não puder ser homem e levar o mais pesado, eu vou ser o quê? Aí ela olhou, ela parou, pensou assim. Aí eu fui conversando sobre isso com ela, né? Porque eu sempre coloco ela pro canto. Por quê? Porque para proteger, se algo acontecer, era muito comum isso, e muito natural. O homem, a mulher sempre, o homem sempre coloca a mulher pro canto da calçada para ele estar ali, para ele poder proteger. Só que parece que é uma coisa ruim. Então, se o homem não pode fazer o papel de homem, ele vai fazer o papel de quem? Então, até para as mulheres que já são fortes e sabem que são fortes, sabem que têm a sua representatividade, elas já sabem. Elas não precisam ser maior do que um homem ou tomar o papel do homem. Porque se o homem não for, ele vai ser o quê? Aí você tem uma sociedade aí completamente, hoje, sem identidade, sabe? Os homens são tão sensíveis. Tem problema chorar? Não, mas o cara que só chora, o cara que não resolve as coisas, o cara que não chama a responsabilidade. Desequilibra, né, na verdade. Né? O porque se o homem não puder ser homem, ele vai ser o quê? Se a mulher não puder ser mulher, ela vai ser o quê? Exato. Aí tem propósitos, pessoas foram feitas para propósitos e tudo distorcido. Exato. Aí vira essa bagunça que é a sociedade. Eu acho que o homem valorizar a força da mulher, a mulher valorizar a força do homem. Exato. O homem valorizar a fragilidade da mulher, a mulher também valorizar a fragilidade do homem. Sem desde neutralizar, que tenha um equilíbrio, eu acho que isso é muito bom. Então, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Sim. Isso não tem a ver com o fato dele ser o provedor ou ela ser a provedora. Tem a ver com o fato de ser... como a gente cria os nossos filhos, né? Também, né? Homens e mulheres. E o oposto também é verdade, né, Douglas? Ao lado de uma grande mulher tem também existe um grande homem. Porque eu acho que a sociedade, às vezes, enxerga muito a visão do empresário, do homem que vai para a rua buscar, né, um negócio, prover dinheiro e tal, de determinada forma. E quando a visão é feminina, é o oposto, quando é a mulher empreendendo, quando é a mulher buscando essa posição. Problema, né? É um problema, é viciada em trabalho, é maluca. Então, assim, existe ainda uma distorção um pouco dentro da sociedade nesse sentido, quando cada um, assim, profissionalmente escolhe trilhar o seu caminho. Sim. E se você tiver um parceiro do seu lado que te apoia, seja um homem, seja uma mulher, se for um homem ou uma mulher empreendendo, assim, é muito importante. Essa parceria é muito importante. Então, assim, eu acho que para os dois lados ainda existe na sociedade essa visão um pouco diferente, né? Principalmente ligada ao empreendedorismo. Uhum. Isso acontece muito, assim, a gente vê bastante. Então, assim, eu acho importante também ter esse viés. Também ao lado de uma grande mulher também existe um grande homem, Os dois são né? grandes, gente. É importante. E a gente criar os nossos filhos com essa visão, né? Que eles, né? Que a mulher pode ser maravilhosa e produtiva e impactar e mudar a vida das outras pessoas ao redor, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, né? Se ela for dona de casa, se ela for do lar. E o homem também, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ele também pode ajudar nas tarefas de casa, ele deve fazer isso. Quer dizer, ter esse equilíbrio, né? Meu filho faz tudo em casa, ajuda pra caramba. Isso, porque, poxa, ele sempre soube que eu tive que trabalhar e a gente teve uma história de muitas perdas, né? Familiares. Então... Não só ajuda, como participa, né? Porque tipo ali assim, também é para a subsistência dele. Parar com essa também palavra de ajuda. Sim. Não, ele compartilha. Ele faz a parte dele, né? Coopera, todos cooperam. Como ele trabalha em home office, né? Porque ele estuda, e a área da saúde, então ele prepara um jantar, né? Para eu chegar já ter uma coisinha pronta. Ele coloca as roupas na máquina. Enfim, faz o que é possível, vai ao mercado, faz pagamento, um monte de coisas que eu deixo lá. Ele faz. Ele divide, né? Ele participa, não só ajuda. Né? Gente, é ser uma super mulher. É ser uma super mulher. Não sei vocês, a minha esposa, ela foi fazer uma viagem no final de semana. Ela não tá aqui, ela não tá ali, então não posso falar. Ela tá ouvindo ali. Mas ela foi fazer uma viagem no final de semana. E eu fiquei com o Matheus, que é mais velho, e a minha filha ainda era mais novinha. Gente, você tá doido. Eu fiquei um final de semana, eu não sabia como. Eu falei, como você consegue chegar em casa, conseguir resolver todas as coisas que tem que resolver? Eu não sabia usar a máquina. Tinha que fazer. Ela pediu uma coisa e tava fazendo negócio e eu fazendo comida, e ela pedindo uma coisa, meu filho me chamando. Eu falei, cara, como você. Um final de semana. Eu falei, como ela consegue? Eu fiquei só um final de semana.
É impossível. Então, isso é legal, né? Porque nessa nova geração, eles já estão, né, mais familiarizados. E, inclusive, o meu filho foi ensinar ao meu irmão a fazer várias coisas quando o meu irmão se viu sozinho, né? Então, assim, ele Legal. tinha uma baita máquina de lavar maravilhosa que eu queria ter, mas ele não sabia usar. Ainda precisava Ele de alguém para ir lá, né? Aí o Pedro da pandemia foi lá e falou, poxa, tio, pelo amor de Deus. Aí foi usando, sabe, as coisas todas. Deu foi uma mostrando mentoria para ele. Ele, gente, o Pedro sabe tudo. Eu falei, sim, porque o Pedro Tá teve certo. que ser gestor do tempo, do tempo dele aos 10 anos de idade. Porque eu perdi minha mãe, perdi pai, perdi avó, perdi todo mundo. E ele tinha que ser gestor do Eu tempo acho que a dele, mentalidade né? dessa geração nova também é diferente, né? Assim, da nossa, assim, isso vem mudando, como a gente falou, muito conhecimento, muita informação, a internet, né? Então, assim, acho que isso vem, ele já vem mais nessa posição de participação, né? De assumir o lugar, de também estar ali, enfim. E ser homem, né? Porque isso também é bom, né? É, isso aí. Eu vejo ele legal, assim, com a namorada, ele é gentil, ele é Isso. preocupado. Ah, gente, mulher gosta de gentileza sim, tá tudo bem, né? Poxa, eu tô sozinha agora, mas pô, eu gosto, né, do homem abrir a Gente, porta. vocês ouviram? Essa foi para vocês, Não, hein? mas assim, porque a mulher gosta, né? Não é porque a mulher é super poderosa, ela consegue fazer um monte de coisa, né? Eu cuido da minha tia, né? Trouxe minha tia para morar comigo, cuido dela ainda. Então, assim, não é. E a gente vai dando conta por demanda, né? Mas não porque a gente queira, mas por demanda, a gente vai criando forças para isso, capacidade e vontade, né, de ajudar. Mas aquilo, às vezes, é duro, é penoso. É bom ter alguém, né? E é bom ter alguém para te ajudar, né? É Sim. bom ter alguém para abrir a porta do carro. É bom ter alguém para carregar as sacolas. Gente, eu não sei o que é carregar sacola de mercado há muito tempo, porque meu filho, quando vai comigo, aí. ele carrega todas as sacolas, Um ele não me cavalheiro. deixa carregar nenhuma. E sabe, eu E acho não é por que capacidade. é por né? gentileza, É por gentileza, é por cuidado, e eu acho isso maravilhoso. Né? E isso não enfraquece a mulher, não, É né? verdade. Eu acho que só dá. Só fortalece Só a mulher fortalece, que... Soma, né? Soma. É Eu verdade. acredito nisso, né? Agora, olha só, nós estamos com 3 mulheres aqui que são feras, tem muita história para contar e já viveu muitas coisas. A gente gosta sempre aqui de trazer algumas dinâmicas ou histórias, né, que vocês acham interessante compartilhar até para as mulheres que estão ouvindo, para os homens que estão ouvindo aqui. Temos empresários, temos engenheiras, temos arquitetas, tantas mulheres aí na área de tecnologia também, empreendedoras. Então, começando pela Bárbara. Bárbara, conta uma história aí, algo que você acha assim, que seja relevante, algo que você passou para poder compartilhar com a gente. Tá. Dentro desse cenário, né, que a gente está aqui no mês da mulher, etc., teve uma situação que eu passei que me marcou muito, assim. Eu sempre tinha na minha cabeça que, não, o mercado de trabalho não tem essa divisão entre mulher e homem, né? Eu acho que se você faz o seu, você é competente, você é igualmente reconhecido. Sempre tive essa mentalidade, essa visão. Pouco tempo depois que eu abri meu escritório, há 6 anos atrás, eu sentei numa mesa para tentar angariar um possível cliente, enfim, fazer proposta, e a gente tentando entender a dor dele, era um empresário já um pouco mais velho. E aí a gente conversando sobre o problema dele, dando algumas sugestões, analisando alguns pontos. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, é muito interessante ouvir esse tipo de colocação vindo de uma mulher. E aí eu olhei aquilo, sabe quando você fica alguns segundos parados olhando assim? Eu falei assim, olha, se você for meu cliente, você vai ouvir esse tipo de colocação todos os dias dentro do seu negócio. E ele parou, olhou assim, depois virou meu cliente, é meu cliente até hoje, enfim. Mas naquele dia eu entendi que, de fato, para alguns ainda existe essa diferenciação de, nossa, mas veio de uma mulher esse tipo de colocação? Não, veio de um profissional, uma profissional que é igualmente competente, enfim. Por que a surpresa? Porque veio de uma mulher, né? Então, assim, esse dia eu falei, realmente existe essa diferença, existe essa mentalidade, não é para todos, como a gente falou aqui, muitas vezes já se discute muito mais, mas ainda existe esse pensamento, assim, ainda existe dentro da área, principalmente empresarial, a gente ainda vê isso. Esse dia me marcou muito, eu falei, olha, hoje eu entendo que para eu sentar em pé de igualdade com um concorrente meu que é homem, que é advogado, que está dentro do mercado, a gente sabe que o mercado é feroz, é voraz, a gente, de fato, tem que estar além, a gente tem que fazer um pouco mais,
Infelizmente, ainda existe essa mentalidade. Hoje é meu cliente, adoro ele, com certeza ele vai assistir esse episódio. Mas, assim, eu acho que a gente tem que se superar muito mais e trazer muito mais. Não basta a gente ser boa, a gente tem que demonstrar o quão boa a gente é. Então, assim, para mim foi muito marcante esse dia, muito, muito, assim. Na minha carreira, foi um divisor de águas. E você escolheu não se vitimizar, né, em relação à situação. Sim. Isso fez com que você crescesse e não é só um diferencial pelo fato de ser uma mulher. É uma profissional que tem um diferencial agora em relação a sempre entregar mais e entregar melhor. Mas isso já é teu também, né? Sim, de assim, sempre querer entregar mais, entregar melhor, fazer... Sim, hoje em dia, assim, depois de muito trabalho, muita luta, assim, o escritório já tem um nome, ele já está bem posicionado no mercado, já está bem colocado, então hoje não é a Bárbara, né? O escritório Saboia Advogados, as pessoas já enxergam dessa forma, mas com certeza, assim, eu acho que a gente não tem que se vitimizar, a gente tem que superar as adversidades. Hoje o mercado é assim, é muito melhor do que já foi no passado. Acho que a gente ainda tem muito a evoluir na questão da igualdade. Mas a gente tem que aceitar as coisas como elas são, observar e tentar superar e criar mecanismos de poder passar por cima daquilo e poder incentivar outras pessoas a fazerem da mesma forma, enfim. E a gente ir avançando e se colocando enquanto sociedade, inclusive, assim, né? Assim, mercado de trabalho como um todo, assim. Mas existe essa diferenciação. Então, para mim, isso foi muito marcante. Verdade. E você, Isa? Olha, eu vou juntar um pessoal com um profissional. Eu brinco que eu fui mãe do Pedro 2 vezes. Né? Eu fui mãe do Pedro quando ele nasceu, ele era um ser muito pequenininho, eu me vi sozinha ali para criar e saber que aquele ser ia depender de mim para o resto da vida, né? Porque mãe é mãe, como pai é pai também. Mas eu trabalhava muito no mercado financeiro, muito, muito mesmo. E a minha mãe me ajudava muito com o Pedro, né? Ela era uma avó, assim, presente, atuante, e eu tinha muita confiança. Então, a gente dividia as tarefas, né? Eu era mais mãe de final de semana pela minha carga de trabalho, pela necessidade, porque eu sustentava a minha mãe também. Então, quando a minha mãe morreu, e foi inesperado, né? Foram poucos dias e ela morreu, eu tive uma paura. Eu parei assim, eu tive um medo assim, voraz, né? Eu falei, gente, eu não vou dar conta. Mas aí eu me vi ali renascendo, né, novamente como mãe. E eu estava no momento de transição de carreira. Eu tinha saído do mercado financeiro porque eu fazia uma área de investimento estrangeiro que estava sofrendo muitos problemas e tal, né? E a legislação também estava mudando muito, e eu fui para a área de telecom. E eu tinha no dia seguinte que fazer uma palestra para o dono da empresa, né, americana, mostrar o meu plano de negócios, como é que eu ia fazer, como eu ia, enfim, conquistar aqueles clientes daqueles condomínios e tal. E foi assim, na véspera da minha mãe estar muito ruim, né, de saúde. E eu era louca pela minha mãe, claro. E eu me tirei forças realmente da onde eu nem sabia que eu tinha. Eu fiz a palestra toda em inglês. Falo inglês bem, mas você fala o inglês técnico, né? É difícil, com a cabeça mexida é mais difícil ainda, né? Mas eu fiz tudo que eu tinha que fazer e deu tudo certo. Eu dei muito certo na área de telecom. Vira e mexe, de vez em quando eu recebo convites. Todo mundo achava que eu tinha sido dessa área, porque eu tinha um discurso tão bom. E eu fui entendendo mesmo da coisa, né? Então, assim, eu me superei, né? Dizem que a mulher não é tão forte assim, né? A gente tem que acolher as nossas dores. A gente acolhe as nossas dores, mas quando é preciso, a gente também reúne todas as nossas forças nos piores e melhores momentos para fazer a coisa acontecer, né? Porque a vida não para. Verdade. Né? A minha esposa tinha acabado de ter o bebê, no dia seguinte ela estava fazendo caminhada. Fui fazer uma cirurgia pequenininha, fiquei quase 3 dias, não tinha nem levantado da cama. Aí fala que a mulher não é forte, né? Não tem Mas como. a gente pode ser forte assim, com delicadeza, Sim. com amor.
não ficar, né, magoada com a vida. São coisas da vida que todos nós, de alguma maneira, vamos passar, né? Uns mais, outros menos, mas a gente tem que sempre que usar a experiência boa e ruim a nosso favor, né? Como aprendizado. Isso eu falo sempre pro meu filho, né? Que ele é mais cabeça dura. Mas e os filhos, eles se tornam um grande objetivo na vida, né? Quando nós nos tornamos mães, acaba sendo, eu vou vencer, eu vou conseguir, porque eu tenho um objetivo maior. Exato. Que os filhos, eles se tornam esse grande objetivo, né? E até como exemplo, né? A gente vê que quando você tem uma família estruturada, né? Você tem um bom marido, você tem um bom pai. E a gente faz questão de mostrar para os nossos filhos, né? A gente se beija, a gente se abraça na frente dos nossos filhos. Para eles entenderem exemplo, isso. Né? Se erra, pede perdão na frente também. Sim. Então, esse tipo de coisa vai construindo o tipo de mulher que a sua filha vai se tornar, o tipo de mãe que a sua filha vai se tornar, o tipo de filha que ela vai se tornar. A mesma coisa para o homem. Você tem que estabelecer um padrão de marido, um padrão de homem da casa. É importante. Quando falta isso, isso é muito difícil para os filhos, porque perde o padrão. Se você entende isso, a tua missão de vida, ela ganha um propósito diferente, uma responsabilidade diferente. Não é só o fato de você querer ser melhor como homem, mas é você querer também e entender que você ser melhor como homem, melhor como marido, e você mostrar isso para o seu filho, vai determinar também, vai impactar muito a vida dele, como ele vai ser com a esposa dele. E até para minha filha entender o tipo de homem que tem que estar do lado dela. Né? Eu falo para minha filha, eu elevo o padrão mesmo, eu elevo o padrão. Eu sei que a minha responsabilidade é essa. Então eu quero ser o melhor marido para minha esposa para que ela também entenda que ela não vai aceitar qualquer um para estar do lado dela. Então, quando o homem, o pai, o marido entende isso, o padrão que é estabelecido para os filhos deles terem ou uma mulher do lado ou meu filho ter uma esposa do lado, é completamente diferente. Sim. Meu filho não vai querer nada menos do que ele viu a mãe dele ser. Do que ele viu. E a minha filha não vai querer menos do que viu o pai dele ser. Isso é muito bacana. Eu me lembro de uma frase, assim, que eu era apaixonada pelo meu avô, né? E o meu avô por mim. O meu avô, pouco antes, né, de morrer, o Pedro tinha 6 meses, ele falou assim para mim, e ele já tinha falado isso antes, né? Ele falou, minha filha, não aceite ninguém te amar menos do que eu te amo. Você tem que ser muito amada. E é verdade, né? E eu falo isso pro meu filho também, ficou a minha frase, né? E a gente não sai de casa. E assim, aí as coisas que a gente passa na vida, as dificuldades que a gente passa na vida, a gente usa pra vida, né? Pra viver melhor, né? Então eu e o Pedro, a gente não dorme brigado, né? Eu posso estar por conta com ele, mas a gente não dorme brigado. Quando sai, eu te amo. Quando volta, eu te amo. Aí a minha tia, que não estava acostumada com essa dinâmica, porque ela morava em Teresópolis, ela, mas eu não aguento mais, eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Porque a gente sabe que a vida é uma interrogação, né? Então a gente expressa os nossos sentimentos. Até meio brigado. Tchau, mãe, te amo. Tchau, meu filho, te amo, Deus te abençoe. Tipo assim, sabe? A gente sempre faz isso. E ele faz isso com o meu irmão, né? Que virou a figura paterna dele, ajuda a beça. O meu irmão, e meu irmão também por si, né? Falar, o meu mais velho, né? Se refere a ele como filho. E isso é muito importante, né? A gente dá o exemplo de família que a gente, né, tem, que a gente quer que os nossos filhos tenham, e do que a gente quer pra gente, né? Sim. Isso dentro da empresa, na nossa vida, nós lideramos tanto os nossos filhos quanto os nossos liderados. Exato. Pelo exemplo. Pelo carinho, pelo exemplo, então, né? que nós Pelas costas, né? Como meu avô que a falava. nossa vida seja assim, né? Que nós sejamos exemplo de mulher, exemplo de gestora, exemplo de empresária, exemplo de ser humano, que é isso que nós esperamos mesmo, né? Vamos errar, pede desculpas, né? E recomeça, faz melhor, né? É isso. Gente, quem não está inscrito está perdendo, porque quando você se inscreve, você recebe lá, naquele sininho, você vai receber que tem um próximo episódio. E foi só entrega aqui, a gente entregou muito, né? Quer dizer, eu vim aqui só para vocês lembrarem que é o PodSys. Mas, na verdade, podia deixar só elas aqui, que foi top demais. A gente ia ficar o dia inteiro aqui, né? Valeu Falando para muito a vocês. pena. Valeu muito a pena. Foi delicioso. Muitas histórias. Aprendi a beça. É muito legal isso, né? A gente vê que na nossa vida, a gente vai ter dificuldade. Vai passar por momentos desafiadores, né? Mas a gente vê também que são esses momentos que acabam forjando o caráter, é onde a gente
tem os nossos valores ali sendo colocado mais em prática, porque você se apega naquilo que você acredita, naquele valor que é importante para você, e você vive aquilo, né? Você vive uma vida completamente diferente. Você entende que as coisas, os metais mais fortes são forjados no alto calor, na alta pressão. Então a gente vê que tem grandes mulheres aqui que passaram também por momentos difíceis, mas que todos os dias elas escolheram dar mais um passo, escolheram se levantar e avançar e ser esse exemplo, né? Pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, né? Com idades diferentes, né? Verdade. Mas que é um exemplo para todas as mulheres aí. E você que é empresário, você que é homem, irmão, eu sei que você tá chorando. Eu sei. A gente não tá vendo, você tá aí, você tá chorando. Eu sei que você tá lembrando de várias coisas na sua vida, com a tua família, com a tua esposa. Então, assim, valoriza essa mulher que tá do seu lado, valoriza a sua mãe, valoriza pessoas tão incríveis, né? Que estão nessa sociedade, impactam tanto a nossa vida. E saiba que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, do lado de uma grande mulher também tem um grande homem. Exatamente. Para de falar que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Porque são mulheres incríveis aqui, aprendemos muito, entregamos muito. Então, gente, se inscreve, compartilha isso com as pessoas. Você que é mulher, que é empresário, que está falando, é isso mesmo, elas estão certas. A mulherada está empoderada, então manda isso daí para todos que você conhece aí, que você acha relevante. Foi um prazer ter vocês aqui. O prazer foi nosso, né? Sim. Foi bom demais. O pessoal estava até preocupado. Gente, eu nunca participei de podcast. Vocês foram feras, parece que participa já. Verdade. A Ale, cara, super experiente, segunda vez. Nasceu para isso. Isabela também. Mas ela fez fluir, né? Vocês fizeram fluir, né? Mentora. A mentora é vida. diferente. Não existiria desse lado se não tivesse aquele, né? Sim, com toda Verdade. certeza. Vocês conduziram Foi muito bom, estamos chegando no final. Nós vamos ter ainda convidadas incríveis aqui também. É um mês muito importante, a gente quer valorizar isso, porque as mulheres precisam ter voz para poder falar também. Falamos aqui de jurídico, falamos aqui da área comercial, né? A gente tem pessoas aqui que vão falar da área de segurança, da área de engenharia. A gente vê que em todas essas áreas você ter a mulher é um tempero especial também que dá na empresa. É verdade. Né? É diferente. E as empresas estão avançando, hein? Mulheres aí, ó, empreendendo, mulheres abrindo empresa. Nunca se viu tantas mulheres abrindo empresa e empreendendo, né? Verdade. Na Febracis, o público lá, como é que tá em relação a quando tem... business? Eu ministro curso de business lá na Febracis e, assim, vou colocar que 60% a 70% são mulheres. Olha que legal. Olha aí, na ó. sua grande maioria. Empresárias, empreendedoras. Os homens... No curso de business ainda tem esse percentual de 30%, 40%. Nos demais cursos que são de autoconhecimento... ainda é menor. É o que você falou da mulher buscar mais ajuda. Buscar mais ajuda. Né? E os homens que vão para lá, o depoimento deles, a grande maioria, minha mulher me obrigou a vir. Olha. Minha mulher falou para eu vir. Tem depoimentos lá, Douglas, que a mulher fala assim, ou você vai ou eu termino o casamento. Mas ela já tinha ido? Ela já tinha ido, na grande maioria elas vão, passam pelo processo, entende que sozinha... É mais desafiador você puxar. Muito então, mais. Quando o casal ele tá nessa busca do autoconhecimento, fica muito mais leve, né? Com certeza. Sim. Mas nós mulheres, nós estamos nos superando em tudo. Que bom, parabéns. Foi uma honra estar aqui com vocês, conhecer a história. Pode ter certeza que eu aprendi muito com vocês. E eu parabéns. Muito aqui também. Foi Parabéns. ótimo. Bom, e todo convidado que vem aqui deixa alguma coisa na mesa. Então, assim, é um fato. Nós tivemos aqui cursos. Para quem chegou aqui e assistiu até agora, no final agora nós temos um bônus. Então todo convidado deixa aqui algo na mesa. Ou uma consultoria, ou treinamento. Teve convidado que deixou treinamento, teve convidado que deixou uma sessão estratégica. E hoje nós estamos aqui com uma fera jurídica, que é a Bárbara. E ela vai deixar alguma coisa aqui na mesa também para aquele que acompanhou e vai colocar ali eu quero. Melhor, vamos colocar no YouTube um hashtag. Diz aí, qual seria o hashtag aí para os primeiros quantos? Os primeiros 3. Os primeiros 3. 3, limitadíssimo. Limitadíssimo. Escassez. Isso Os aí. primeiros 3, hashtag pode ser eu quero Saboia Advogados, pode ser? Legal. Hashtag eu quero Saboia Advogados. Os primeiros 3, o que eles vão ganhar? Eles vão ganhar uma consultoria, tá? Em qualquer área
empresarial, seja na área de contratos, na área de proteção de dados ou na área tributária, ou qualquer dor que ele tenha dentro da empresa dele, que ele queira um apoio jurídico, que ele queira conversar sobre o problema que ele vem tendo e quais são as melhores estratégias, juridicamente falando, para que ele possa trilhar esse caminho aí e contar com o apoio do nosso escritório. E como é que vai funcionar? Vai ser via Zoom? Vai ser via Zoom, o via Google Zoom. Meet, e eles entrando em contato, deixando lá acho que deixa o e-mail, né? Ele vai deixar o hashtag ali com o e-mail. Gente, tem que lembrar disso. O pessoal deixa a hashtag lá, mas não coloca o e-mail de contato. Tem que ser então e-mail. colocou o hashtag, também coloca o e-mail de contato. Vai ser uma sessão de uma hora. De uma hora. Qualquer Isso. dessas áreas que a Bárbara falou, você vai ter aí exclusividade com quem? Com você? Comigo, sócia É a fundadora hora do mais escritório. cara jurídica. Só tem 2, porque eu vou ser a primeira. Se perder, olha só, quem ficou ausente já perdeu o presente. Quem não assistiu, esquece. Já perdeu. E os 3 primeiros que colocar aí hashtag eu quero Saboia Advogados, coloca o e-mail, vai ter aí essa sessão aí durante 1 hora, que é uma consultoria jurídica diretamente com a Bárbara. Então, não fique de fora, gente. Se você demorou muito, se você deixou para assistir no dia seguinte, você perdeu. É isso? É isso. Então, fechado. Vale muito a pena, hein? Isabela vai deixar alguma coisa na mesa também. Vou deixar? É a nossa consultora aqui comercial na área de tecnologia. Isa, Então, o que a pessoa tem que escrever lá? Hashtag o quê? Hashtag DMCs Vendas. DMCs Vendas. Hashtag DMCs Vendas. E colocar o e-mail lá. Exato. O que vai ganhar? E-mail. Eu vou dar uns conselhos, né? Consultoria uma também. consultoria. Como cativar um cliente, como Legal. criar empatia, né? Como abordar um cliente, claro que com o objetivo de vendas, de atender, mas ao Consultoria mesmo de tempo vendas. de criar um relacionamento com esse cliente, um Legal. relacionamento de longo prazo. Todo bom comercial tem que entender essa jornada do cliente. Exato. Então seria uma consultoria, Exato. né? Seria o que também? Via Zoom. Via Zoom, por Vai isso falar sobre a jornada. o e-mail, né, importante para eu enviar um invite. A jornada desde o início, né? A prospecção do cliente, a Legal. primeira visita, o entendimento do que ele precisa, Boa. do que eu vou fazer com isso, Como cativar o como cliente. cativar Legal. ele, como depois fechar um contrato de manutenção. Então enfim. vai ser via Zoom também, deixa o teu e-mail ali e vai ter ali 1 hora também. 1 hora. Quantas pessoas? Eu posso fazer com 5 pessoas. Ela tá muito boazinha hoje. Top, hein? As primeiras 5 pessoas deixou o e-mail, vai ganhar aí uma consultoria, né? Uma mentoria praticamente, Uma mentoria. de 1 hora com cada um, Isso. falando sobre essa jornada do cliente. Gente, vocês não estão entendendo. A Isabela, ela já bateu a meta dela. Então, assim, você vai falar com uma fera que bate meta, que bota dinheiro no bolso, tá? Que fecha o negócio. E isso se constrói, é uma jornada. Então, é isso que você vai passar, E o conhecimento ali de fazer a vendas. pessoa não se desanimar, né, É com os isso aí. desafios. Comercial, ele tem que ser incansável. Porque a gente tem que vencer mesmo os desafios e não fazer com que esses desafios façam a gente se desacreditar, né? É isso aí. Porque eu acho que a minha grande virada de chave foi quando eu não deixei que as dificuldades me limassem, sabe? Me fizesse desanimar, me fizesse cair na insegurança, né? Legal. Então é isso que eu quero passar, assim, que Top. com vontade, foco, objetivo e fé, né, determinação, você tem grandes chances de ser assertivo. Ou Ter seja, sucesso. você só não vai vencer se você não Se você quiser. não quiser. Assessoria jurídica. E como você bater meta, como você elevar o nível do teu comercial. Esquece. Isso aqui tá demais, né? Fala, a gente deixa tudo aqui. É, Pode botar o Pode. bolso pra fora aqui, deixamos tudo. pronto. Gente, Isso foi um aí. prazer ter vocês aqui. Então, nós estamos encerrando aqui. Vocês vão ser convidados de novo, porque foi muita entrega, mas a gente acredita que ainda tem muita história, tem muito ainda que vocês possam aqui voltar outras vezes, né, e compartilhar com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Gente, obrigado quem acompanhou aí até o final. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente.